Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Luciano, estamos juntos para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai falar sobre ciência de alimentos. Já tem vídeo aqui no canal sobre tecnologia de alimentos, a gente conseguiu fazer essa abordagem separada e aí, portanto, nessa aula a gente vai falar sobre ciência de alimentos, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Na aula de tecnologia de alimentos, a gente abordou sobre os diversos tipos de tecnologia e também sobre aquela ideia de que tecnologia não necessariamente é algo absurdo de novo, algo extremamente inovador, mas em sim o estudo do emprego de técnicas, de processos, de etapas e tudo mais. Então tem vídeo aí, dá conferida nessa aula aí para você lembrar. Nessa aula de hoje, a gente vai falar ciência de alimentos. Então, quer definir a diferença rapidamente entre ciência de alimentos e tecnologia de alimentos é a seguinte: ciência de alimentos você vai estudar os porquês, tecnologia de alimentos você vai estudar como proceder às transformações, tá? Não necessariamente transformações, mas qualquer coisa que você deseja realizar, tá? Então, ao estudar o porquê das coisas aqui na ciência de alimentos, a gente identifica alguns pilares essenciais que nós precisamos entender. Um desses pilares é o pilar que eu chamei aqui de química e bioquímica de alimentos. Ao se debruçar, ao mergulhar na química e bioquímica de alimentos, vocês vão entender que é uma ciência dentro da ciência de alimentos que visa o entendimento dos componentes do alimento. O que compõe o alimento? O alimento é composto por água, por proteínas, por carboidratos, por lipídios. O alimento ele é composto por pigmentos, enzimas, minerais, vitaminas. Então, todos esses constituintes, eles compõem o alimento. E aí, a complexidade do alimento, a complexidade dos alimentos, ela é gigantesca. Tem alimentos que têm todos esses constituintes, tem alimentos que têm um ou outro, tem alimentos que têm menos, enfim, a complexidade dos alimentos. Então, essa parte da química de alimentos visa entender esses componentes, seja nos alimentos naturais, seja nos alimentos processados, provenientes da construção de uma formulação, tá? Além disso, a química e a bioquímica de alimentos também visa estudar todas as transformações no que diz respeito a modificações que acontecem com esses constituintes durante manipulação, processamento, distribuição, armazenamento e tudo mais, tá? Então aqui é o que eu acabei de comentar, né? Essas transformações elas podem ser desejadas ou indesejadas, tá? Então, durante o processo de deterioração de alimentos também acontecem transformações químicas e bioquímicas que podem ser e são indesejáveis. E também existem as transformações que são necessárias, desejadas e, portanto, buscadas. Como, por exemplo, eu coloquei aí, ó, precipitação de proteínas para você produzir queijo, separação de lipídios para você produzir manteiga, rompimento celular para você liberar enzimas e proteínas com capacidades emulsificantes no processamento de embutidos. Então perceba que nos três exemplos que eu coloquei aí, queijo, manteiga e embutidos, você precisa entender sobre o constituinte base do alimento para explorar suas propriedades tecnológicas e aí sim realizar a transformação. E todo esse entendimento faz parte da ciência, tá? Aqui eu coloquei alguns tipos de transformações que acontecem em alimentos, tá? Escurecimento enzimático, reação de Maillard, oxidação de lipídios, fermentação, emulsões e aí uma série de informações. Não é o foco da aula a gente mergulhar em todas essas transformações. Escurecimento enzimático tem vídeo aqui no canal, tá? As outras estão para sair, tá bom? Mas assim, o que você precisa entender aqui agora, é que a ciência de alimentos vai estudar os porquês. Essas transformações acontecem, por quê? E aí a ciência é por trás da explicação, tá? Envolve os constituintes, a parte química. Ok? Então, ciência de alimentos, o primeiro pilar, química e bioquímica de alimentos. O segundo pilar, eu coloquei aqui microbiologia de alimentos. Poderia colocar a parte de biologia, né? Mas eu coloquei a parte mais microbiológica porque é o efeito da presença de micro-organismos nos alimentos. A gente tem basicamente, né, rapidamente falando, nós temos três classes de micro-organismos: os deteriorantes, os patogênicos e aqueles benéficos, né, que eu coloquei aqui como fermentadores. Existe uma preocupação relacionada a os micro-organismos que são relacionados
com doenças, com problemas, os micro-organismos patogênicos, né, que ao estar presente em alimentos, eles podem fazer com que aconteça infecção, intoxicação e toxinfecção. Também não é nosso objetivo aqui a gente imergir, né, nessas diferenças, mas saiba que micro-organismos podem nos fazer mal, e aí é uma infecção. As toxinas produzidas pelos micro-organismos também podem ser prejudiciais, aí, portanto, intoxicação, ou pode acontecer a ingestão de micro-organismo e as toxinas serem geradas no nosso organismo, aí a toxinfecção, tá? A gente tem a preocupação aqui no que diz respeito aos fatores que influenciam o crescimento de micro-organismos. Então, fatores a gente divide isso em intrínseco e extrínseco. Isso aqui, gente, é papo para uma disciplina inteira, é papo para muitas aulas. A gente não vai aprofundar aqui. Mas o que você precisa saber? Que atividade de água, pH, potencial oxirredução e a composição química do alimento afeta o desenvolvimento dos micro-organismos. E fatores extrínsecos, fora do alimento, como por exemplo umidade relativa, temperatura e composição gasosa, também afetam. E tudo isso aí tem uma ciência. Quando a gente vai estudar, quando a gente vai amarrar isso aqui em métodos de conservação, a gente explica por que que a atividade de água baixa conserva, por que que um pH extremamente baixo conserva, a gente vai explicando tudo isso, tá? E aí é a ciência. Ao entender essa ciência, você trabalha com tecnologia de conservação de alimentos, que aí sim é o emprego de técnicas, tá? E tem a parte aqui também que já é o terceiro pilar relacionado à física e reologia de alimentos. Então, o que diz respeito à viscosidade, à textura, à cristalização de constituintes e a questão do alimento ele ser uma emulsão ou ser uma suspensão, tudo isso está envolvido com ciência. Então, coloquei alguns comentários. Então, rapidamente, a viscosidade é uma medida de resistência ao escoamento, e aí os alimentos líquidos, todos eles são fluidos, e aí nós temos uma infinidade de alimentos fluidos diferentes. Tem bebidas, mel, leite, derivados lácteos, molhos, ketchup, maionese, vai embora. Então são muitos fluidos alimentícios diferentes, cada um com a sua característica relacionada à viscosidade. Tudo isso afeta a questão de bombeamento, questão de processamento, e aí essa ciência intrínseca de propriedade do alimento, você precisa ter o completo entendimento para definir as tecnologias posteriormente, e também a engenharia, né? Que a gente é ciência, tecnologia e engenharia, elas vão se completando, né? A parte de textura e propriedades mecânicas aí é relacionado muito a questões sensoriais, tá? Se relaciona com questão sensorial. Cristalização, e aí a gente tem a cristalização de gorduras no processamento de chocolate, a gente tem a cristalização de açúcar em processamento de doce de leite, enfim, é uma alteração que acontece de ordem física ali relacionada à reologia e tudo mais, que a gente precisa ter a compreensão que é através desse pilar de ciência. E por último, ali no canto inferior direito, sobre emulsão e suspensões, os alimentos, na sua grande maioria, ou são emulsões ou são suspensões, especialmente os alimentos líquidos, né? E aí a gente sabe que emulsões são líquidos que não se misturam, e ainda assim a gente olha e tá a olho nu, a gente vê uma só fase. Isso se dá devido ao emprego de emulsificantes, ao emprego de estabilizantes, seja para aumentar a, a, a viscosidade e retardar a aglomeração de moléculas para separar a fase, ou através de emulsificante que faz a repulsão por cargas mesmo. Enfim, é muita ciência, né, envolvida nessa proposta de manter emulsões e suspensões alimentícias estáveis. Tem toda uma explicação termodinâmica para esses sistemas coloidais e tudo mais, tá? Então, é um terceiro pilar relacionado à física e à reologia de alimentos. E o último pilar que eu separei aqui é a parte de análise sensorial e também análise físico-química. E basicamente são métodos para você, especificamente aqui as análises físico-químicas, você tem aqui a definição da composição centesimal de um alimento, que basicamente você vai falar assim, olha, esse aqui é um alimento, seja ele natural ou seja ele processado, seja uma formulação, e você vai falar assim, ó, esse alimento vai ser submetido a uma análise de composição centesimal, e eu vou verificar aqui qual a porcentagem que ele tem de lipídios, de fibras, de proteínas, de cinzas, que são os minerais, de umidade, de carboidratos e tudo mais, tá? Então você define a composição centesimal do alimento. E cada
análise dessa existe uma ciência envolvida sobre o método de análise em si, tá? Então, eu coloquei alguns comentários rápidos aí sobre os métodos mais tradicionais para estar realizando essas determinações dessas frações de um alimento. É claro que pode ter muita variação de um alimento para outro, tá? Isso aqui é só um comentário rápido, mas é uma ciência gigantesca que está bem relacionada com tecnologia também, tá? Existem técnicas mais avançadas, porque percebam vocês que nessas técnicas de definição de composição centesimal, a gente define os macronutrientes, os constituintes de uma forma geral, mas existem técnicas avançadas para a gente definir exatamente quais são os compostos, né? Então, você quer definir qual é o pigmento, qual é a vitamina, aí você precisa de técnicas mais avançadas para a definição aí de compostos bioativos, metabólicos, contaminantes e tudo mais, tá? Então, a gente, se fosse possível separar a análise físico-química em dois grandes balaios, assim, a gente coloca uma mais macro para definição da composição centesimal e outra com técnicas mais avançadas para estar definindo compostos específicos, né? Uma coisa é você falar o teor de proteína e outra coisa é você falar quais são as proteínas que compõem aquele alimento. Então, essa é o ponto que técnica de análise centesimal e técnicas mais avançadas vão te proporcionar. E a parte de análise sensorial, nós poderíamos nós poderíamos classificar aqui em três grandes grupos, né? As análises que são de caráter discriminativo, que você visa submeter o julgador à identificação ou não de diferenças. Existem as análises relacionadas aos métodos afetivos, que diz respeito ao quanto gostou ou o quanto preferiu determinadas amostras. E tem as análises descritivas, que aí você já é uma abordagem mais relacionada com jogadores treinados, mais direcionada e tudo mais. Isso é papo para uma disciplina inteira. Aqui eu só quero apresentar para vocês que isso é uma ciência, tá? E que esses quatro pilares eles compõem uma base que nos permite realizar tecnologia e engenharia de alimentos, tá? Então essa foi a proposta da aula. Sempre que vier na sua cabeça o nome de ciência de alimentos, lembra, portanto, que é a busca pela explicação das coisas. Seja uma transformação que acontece, por que ela acontece, seja uma transformação que não acontece, também tem o porquê dela não ter acontecido, e o que isso afeta, como isso afeta os constituintes, micro-organismos, características físicas e reológicas, e como que isso impacta na composição do alimento. Tá bom? Então esse foi o papo sobre ciência de alimentos. Agradeço a todos vocês aí que assistiram. Valeu, um abraço. Deixa o like, compartilha e tudo mais. Valeu!